Na capela silenciosa da igreja, uma jovem com os cabelos desgrenhados e expressão aflita se ajoelha diante do padre. Ela respira fundo, buscando forças para falar. Padre, começa ela, a voz trêmula, quero me confessar de um pecado. O padre, com olhar atento e sereno, responde com suavidade, diga, minha filha. Ela olhava para o padre, os olhos cheios de lágrimas. A voz, embora fraca, estava carregada de remorso. Eu cometi um grande pecado, ela disse, quase em um sussurro. Mas eu não tinha intenção de fazer isso. Eu dormi com um padre. As palavras saíram com dificuldade, como se o peso delas fosse demais para carregar. O padre permaneceu em silêncio por um momento, observando-a com um olhar penetrante e sereno. Finalmente, ele respondeu, de maneira calma e controlada, sim. A garota, com os olhos marejados, continuou a falar, a voz quase quebrando com a emoção. Pode parecer terrível, ela disse, mas, não importa quantas vezes eu pensei nisso, a verdade é que não era isso que eu queria fazer. Ela fazia uma pausa, tentando se recompor, antes de continuar. Mas eu não consigo entender por que o padre estava chorando. Eu estava tão arrependida, mas ele era tão bonito que, inconscientemente, caí em tentação. As palavras dela saíam em um fluxo rápido, como se precisasse vomitar o peso da culpa que sentia. Ela limpava as lágrimas, mas logo mais um soluço a interrompia. O problema, ela disse, é o elefante. Ela começou a chorar ainda mais. O padre, confuso, levantou uma sobrancelha e pensou, elefante. Ele a olhou em silêncio, tentando entender o que ela queria dizer. A garota, parecendo distante, suspirou e continuou, com a voz um pouco mais firme, mas ainda cheia de incerteza. Eu pensei que seria uma única vez, que seria o suficiente, mas o maldito elefante não quer ir embora. Ela fechou os olhos por um momento, como se tentando afastar a imagem que a atormentava. Talvez eu devesse entrar escondida no quarto daquele padre esta noite, ela disse em um sussurro, quase para si mesma. Será que Deus vai me perdoar por isso depois? O padre ficou em silêncio, pensativo. Ele observava a jovem com um olhar sério, refletindo sobre as palavras dela. A garota se levantou lentamente, enxugando as últimas lágrimas. Com um sorriso tímido, ela se virou para o padre. Ah, já deu tempo, ela disse, tentando parecer mais tranquila. Agradeço por ter me ouvido, padre. Obrigada. E que Deus te abençoe. Ela sorriu, uma expressão de gratidão misturada com um leve pesar. O padre, que até aquele momento estava em silêncio, levantou-se de repente, visivelmente agitado. Ele gaguejou ao tentar se aproximar dela, suas palavras saindo de forma entrecortada. Você. O rosto dele corou profundamente, e, ainda confuso, ele continuou, sem saber exatamente o que fazer. Não quer se arrepender disso? Ele perguntou, sua voz tremendo, como se tentasse manter o controle, mas as palavras saíam como uma súplica. A história retrocedeu no tempo. Hattie Glynn, com 8 anos de experiência em design de moda, sentia-se totalmente preparada para o momento em que seu nome finalmente seria reconhecido. A trupe de ópera de um dramaturgo renomado estava sacudindo o mundo, e, para sua surpresa, um anúncio surgiu. Era uma oferta para ela, criar figurinos para a estrela principal, alguém no topo do mundo da ópera. Uma oportunidade única, que faria qualquer designer sonhar. Hattie sabia que essa chance poderia ser a chave para sua carreira. Era a chance de fazer com que a estrela brilhasse, exatamente como sempre desejara. Mas então, de repente, a garota, com os cabelos vermelhos caindo sobre o rosto, abaixou a cabeça, a raiva estampada em sua expressão. Com a voz tensa e quase furiosa, ela perguntou, meu figurino, quem destruiu? À sua frente, o que deveria ser uma obra-prima estava arruinado. O figurino, antes impecável, estava completamente destruído. A roupa estava rasgada, o cabide quebrado, e tudo parecia um caos diante dela. Em plena fúria, a garota levantou a voz, encarando quem estava à sua frente. Onde você pensa que está, para falar assim? Ela perguntou, a raiva evidente em suas palavras. Como pode culpar os outros por não cuidarem de seus próprios figurinos?
Ela fazia uma pausa, lembrando das palavras de um homem da loja. Ah, que pena, Glennie. Parece que você vai ser reprovada na rodada final. A garota estava prestes a dizer algo mais, mas sua voz vacilou. Ela hesitou, como se algo a estivesse perturbando. Não era, até hoje, uma garota com tons ou beteiro atrás do homem. Atrás do homem Atrás do homem, ela murmurou, a frustração tomando conta enquanto suas palavras se tornavam confusas, o que parecia ser um lembrete do peso da situação. Merda, você finalmente conseguiu o que queria, não é? A garota, com os olhos brilhando de raiva, soltou essas palavras com desprezo. Leiska, sua desgraçada! Ela estava furiosa, sem mais paciência para quem a cercava. Glennie, arrume imediatamente suas coisas e saia daqui, disse o homem, com uma voz autoritária, apontando para ela. O tom dele era claro, ele não queria mais vê-la ali, e a tensão no ar se intensificava à medida que as palavras saíam pesadas e decididas. Com a mão na cabeça, exalando cansaço, a garota pensou consigo mesma, já se passaram 8 anos. Eu tenho trabalhado como uma vaca leiteira nesse camarim, e o salário, mediu. O peso das palavras a consumia, refletindo sobre o quanto havia se dedicado e, ainda assim, não via a recompensa que esperava. O homem ao seu lado, aparentemente sem entender a profundidade de sua frustração, falou, tentando aliviar a tensão, Esta foi uma oportunidade que surgiu após 8 anos, dizia ela, enquanto pegava sua obra-prima destruída do chão. Seus olhos refletiam frustração e desespero. Não tenho nenhum conhecido nobre que me apoie, e como posso retornar a um design que estou apenas lutando para ganhar a vida? Ela suspirou, com raiva e amargura. Essa foi a minha primeira e última chance. Ela então segurou o homem, a raiva transbordando de seu rosto. Como pode fazer isso comigo? Gritou ela, a voz carregada de indignação. O homem, levantando a mão para acalmá-la, falou de maneira tentadora. Eter, não sei se isso vai animá-la, mas encontrei um trabalho para você. É no templo Azireum. Eter olhou para ele, desconfiada. Ouça, Eter. Eu não quero ouvir você pensar que eu não sei o que é esse lugar. Você pensa que é um templo que cria roupas exatamente iguais com uma máquina? Eu sou uma máquina de fazer roupa de padre? Ela dizia, sua raiva evidente, o rosto vermelhou de indignação. Serei forçada a ouvir orações chatas o tempo todo? O homem tentou acalmá-la, seu tom mais suave. Os templos nem sempre são ruins, disse ele. Você conhece o novo padre de Azireum, certo? Muito se fala dele no templo e até no jornal diário. Devido à sua forte conexão com Deus, o efeito de sua oração é incrível. E além disso, dizem que ele é muito bonito. Muito bonito. Ele parecia empolgado ao falar sobre isso. Se você for para Azireum, poderá confeccionar as roupas do padre. Eter olhou, ainda cética, mas ele não deixou de sorrir. Eter, não pense dessa forma tão negativa. Ele a segurou pelos ombros com mais firmeza, tentando tranquilizá-la. E com um sorriso no rosto, ele continuou, de qualquer forma, você não tem dinheiro para pagar aluguel agora, certo? Se for trabalhar na cozinha ou em algo assim, teria que pagar a mais por pratos quebrados, não? Nenhum lugar paga tanto quanto o templo. E eles oferecem alimentação. Adeus. É uma oferta muito boa para você. Eter pensou por um momento, sua expressão suavizando. Sério? Ela finalmente disse, um tom de dúvida e curiosidade em sua voz. Então eu vou adicionar o seu nome à lista. O homem sorriu satisfeito e, ao sair, disse com um tom de confiança, você verá, Eter. Vai ser uma boa mudança. Ela, ainda refletindo sobre a proposta, parou por um momento e, com um olhar mais decidido, murmurou, bem, esperem. Eter suspirou profundamente e se deixou cair em uma cadeira, sentindo o peso do dia. Bem, eu preciso de uma bebida, ela murmurou para si mesma, a frustração ainda estampada em seu rosto. Quando a noite caiu, a cena mudou. Eter, visivelmente embriagada, caminhava pela rua, os passos tortos e desajeitados. Ela balançava de um lado para o outro, mal conseguindo manter o equilíbrio.
Seus lábios murmuravam palavras sem muita clareza, e entre os sussurros, uma frase repetia, grande. As palavras saíam de sua boca de forma arrastada, como se o peso da bebida fosse mais forte que ela mesma. Ainda tropeçando pela rua, Ether, completamente bêbada, avistou algo no chão. Ela parou, tremendo, e murmurou com dificuldade, frio. Com os olhos vermelhos e o rosto corado, ela olhou para baixo, tentando entender o que era. Alguém me ajude, por favor, está frio. A mulher que passava ao seu lado, ouvindo as palavras, pensou consigo mesma, confusa, mas está quente hoje. Ela olhou para Ether, ainda balançando, e perguntou, preocupada, por que você está assim agora? Está tudo bem? Ela olhou para o que estava no chão, uma pequena coisa tremendo. Ether, com um sorriso desconcertante e quase triste, pegou a coisa no chão, pensando, vem aqui, assim como eu estou patética. Ela levantou a pequena criatura, agora mais próxima, e ouviu uma voz fraca sair dela. Você pode me ajudar? O coração de Ether disparou ao ver o que estava ali. Era um mini elefante cor-de-rosa, com uma pedra cor-de-rosa brilhando em sua testa. Ela ficou boquiaberta, sem saber o que fazer com a pequena criatura tão peculiar diante dela. O elefante cor-de-rosa, tremendo, olhou para Ether e, com uma voz fraquinha, disse, meu nariz está muito frio, me ajude. Ether, ainda tentando processar a cena surreal, olhou para a pequena criatura. Um elefante? Um elefante cor-de-rosa que fala. Ela estava perplexa, mas, mesmo assim, não pôde deixar de sorrir diante da situação absurda. Com um sorriso gentil e um olhar suave, ela se agachou mais perto do elefantinho e disse, tentando confortá-lo, não se preocupe, vou te ajudar, pequeno. Espera um pouco, disse Ether, se afastando rapidamente. Ela foi até uma mesa próxima, pegou uma linha e uma agulha, sentindo uma certa determinação crescer dentro de si. Vou resolver isso, ela pensou, voltando para o elefante cor-de-rosa. Ela se agachou novamente, com cuidado, começou a ajeitar a situação, tentando aquecer o pequeno ser da melhor maneira possível. Murmurando para si mesma, Ether pensou, o que está acontecendo comigo? O pensamento a atravessou, como um eco na sua mente, talvez seja porque eu ingeri álcool. Ela tentava fazer sentido da situação, mas as coisas pareciam turvas. Seu corpo estava em desequilíbrio, e sua visão, ainda embaçada, não ajudava. Ela continuava a se mover, tentando manter a postura, mas o esforço parecia em vão, como se o mundo ao seu redor se desvanecesse um pouco a cada momento. Finalmente, Ether terminou de costurar a pequena roupa para o nariz do elefantinho. Com um sorriso no rosto, ela entregou a peça ao animal, que a colocou em seu nariz. Uau! Isso é o máximo! Eu adorei isso, o elefante exclamou, flutuando alegremente no ar. Não estou mais com frio. Ether, um pouco envergonhada, murmurou para si mesma enquanto enxugava o nariz. A costura também não está bem feita. Ela riu nervosamente. He. O elefante, com um olhar atencioso, a corrigiu. Não estou dizendo que está bem feita, mas em comparação com o nariz de borracha que eu tinha antes, isso é como um lenço de limpar sujeira. Mas de toda forma, tocou meu coração. Envergonhada, Ether respondeu, tentando parecer mais confiante. Bem, então use-o bem. Ela se virou para sair, mas o elefante a chamou. Espera, humana, qual é o seu nome? Ela parou e, olhando para ele, respondeu, o meu? Eu sou Ether Glean. Quando recebo um favor, sempre devolvo, disse o elefante, se aproximando dela. Eu te darei minha bênção. Em troca, deixarei você ter um amor apaixonado com o homem mais bonito do continente. Ether, desconfiada, olhou para o elefante e pensou por um momento. Você não pode fazer joias caírem do céu ou me fazer estrear como uma designer famosa. Ela falou, ainda incerta, mas com um sorriso no rosto. Não posso fazer algo assim? Bem, também gosto de homens bonitos. Não vou perder a oportunidade. Ela acenou com a mão para o elefante enquanto caminhava para longe, ainda solta e animada. O elefante a observava, e, ao longe, um barulho de algo caindo chamou sua atenção.
tilta, tilta, uma mala caiu no chão enquanto Eter se afastava. Já na manhã seguinte, quando Eter chegou ao templo, ela olhou ao redor, sentindo o ambiente fresco. Seu amigo, que estava atrás dela, falou: "O monastério está sempre fresco por causa dos artefatos." "Obrigada, estava morrendo de calor." Eter respondeu, aliviada. "Obrigado a todos por terem vindo. Deve ter sido uma longa viagem. Quase esqueci meu nome." Ela sorriu e disse: "É Bertier. Sou um guia pelo tempo." Bertier continuou com um sorriso gentil: "Vamos levar sua bagagem para o seu quarto." O sonho perfeito em uma área específica dentro do recinto. Enquanto Eter caminhava, pensava consigo mesma: "Estou suando, devo tomar banho." Ela, então, perguntou: "Onde fica o banheiro?" E começou a caminhar, saltitando feliz. "Estive aqui há alguns anos, então provavelmente me lembro de onde é." Porém, ao olhar para os lados, ela se viu perdida. Onde diabos é isso? Enquanto caminhava pelos corredores do templo, Eter pensava nas palavras do padre, que mencionara que a área central tinha sido renovada. Eu deveria dar uma olhada nisso, ela pensou, olhando para o lado e para o outro, ainda imersa em seus pensamentos. De repente, algo a fez parar. A porta estava aberta. Ela olhou para dentro, mas, antes que pudesse reagir, uma mosca passou rapidamente diante de seus olhos. Não era uma mosca, era uma abelha. Com os olhos arregalados de medo, Eter deu um passo atrás. Ela rapidamente decidiu sair correndo, mas o enxame de abelhas parecia persegui-la, atraídas pelas muitas flores no jardim. "Me ajude! O enxame de abelhas está me perseguindo", ela gritou, inclinando-se para se esquivar delas. Nesse momento, ela trombou com alguém. Era um padre, alto, jovem e bonito, que se aproximava. Ela estendeu a mão, desesperada, gritando: "Me ajude, por favor." Era uma cena quase cômica, e Eter não podia deixar de pensar no quão absurdo tudo parecia. Aquele padre, aparentemente confuso com a situação, olhou para ela e, em um movimento rápido, tentou acalmar a situação. Eu não posso dizer o que é isso", ela murmurou, ainda tentando afastar as abelhas. Seus olhos caíram em algo grande que estava à sua frente. Era uma vara. "Será que isso vai ajudar?", pensou, enquanto a pegava, ainda tentando se livrar da ameaça das abelhas. O padre, com os olhos marejados de lágrimas, exclamou com uma expressão dolorida: "Isso, deixe-me ver, deixe-me ir." Ele tentou se afastar, falando com firmeza: "Levante-se e tire as mãos de mim." Eter, atonita, olhou para ele, sem entender o que estava acontecendo. Seus olhos caíram para onde ela ainda estava segurando, e, ao perceber o que havia feito, ela ficou paralisada. Ela havia se agarrado na parte inferior do padre, sem perceber totalmente a posição. A vergonha tomou conta dela, e o silêncio entre os dois ficou pesado. Enquanto tudo acontecia, Eter sentia um conflito interno. Pessoas fracas, diante de coisas bonitas, pensava ela. O desejo de se mostrar vulnerável, de mostrar que possuía algo precioso e incomparável, parecia surgir, mas a situação estava se tornando desconfortável e confusa. Ela olhou para o padre, e, pela expressão dele, parecia que ele iria chorar. "Desculpe", ela pensou, murmurando internamente, mas ainda com a mão onde não deveria estar. "Pare de esfregar", o padre pediu, a voz trêmula de desconforto. "Tire as mãos de mim." No entanto, Eter, quase sem perceber, continuava segurando-o com força. "Por que isso está na minha mão?" pensava ela, confusa e perdida na situação, sem entender o que estava acontecendo. O tempo parecia desacelerar enquanto ela se perguntava por que tudo estava acontecendo da maneira mais embaraçosa possível. Com os olhos arregalados, ela olhava para baixo e, num turbilhão de pensamentos, perguntava-se em silêncio: "O que estou fazendo?" Repetia mentalmente como um mantra: "Deixe pra lá, deixe pra lá, deixe pra lá." Ainda segurando firmemente as vestes inferiores do padre, ela refletia consigo mesma, notando que ele havia ficado feliz. Ficou duro sozinho. Pensou, surpresa, ao mesmo tempo em que um sorriso sutil se formava em seu rosto.
É generoso. Em seguida, recriminou-se, estou louca. Na mente dela, pensamentos desconexos e provocativos surgiam sem controle. Se ele já está assim, será que significa que está lindo para brincar? Ele fica bonito com as pernas abertas. Ela tentava lutar contra o impulso, mas sentia como se sua língua falasse por conta própria. Eu não quero dizer essas coisas, pensava, mas ainda assim as palavras pareciam escapar com uma malícia involuntária. Continuava, como se falasse com ele. Você prefere ser meu amante ou continuar sendo apenas um padre que trata bem os outros? A frase se repetia em sua mente até que ela mesma se ordenou em silêncio. Pare. Cale a boca. O padre, trêmulo e tomado pela vergonha, murmurava algumas palavras, quase inaudíveis. Estava visivelmente abalado. Mas ela insistia, confiante. Sim, se prepare. Não seja tímido e me responda. Enquanto isso, o padre ainda respirava com dificuldade, tentando reunir forças para resistir. Para! De repente, um som metálico ecoou pela sala. Um clique. Ambos se voltaram imediatamente na direção do ruído, o som de uma câmera fotográfica. E então, viram. Ela estava montada sobre o padre quando a amiga loira apareceu, estupefata. Nossa! O que você está fazendo? Perguntou, incrédula. Sem perder tempo, ela empurrou o padre para o lado e exclamou. Olga! Foi um acidente. De repente, um enxame de abelhas entrou. Enxame de abelhas? Repetiu Olga, olhando para o teto. Onde está a abelha? Ela insistiu. Você não consegue ver? Aquilo ali. Não é uma abelha? Naquele instante, uma figura surreal se destacou no ambiente, um pequeno elefante, que subia em direção ao teto como se fosse parte de um delírio. Ele dizia com alegria. Olá, Heather. Estou aqui para contribuir ao meu favor. Ela pensava, atônita, é o mesmo elefante da última vez. E apontando para o lado, exclamava. Olhe, Heather. Você deveria correr. Confuso, Heather reagiu. O quê? Logo em seguida, outro padre se aproximou, alarmado. Padre! Você está bem? E então, como se o mundo tivesse realmente enlouquecido, uma velha falando surgiu, com a voz carregada de raiva. Olga! Pegue essa mulher sem vergonha! Ela ousou abusar do padre. A velha gritava enquanto Heather, completamente desesperado, dizia em tom de súplica. Eu estou indo embora. Por favor, mantenha isso em segredo. Correndo para longe, ele deixava tudo para trás. Olga, por sua vez, observava com um sorriso malicioso e tranquilizou a amiga. Não se preocupe, somos amigas. Na manhã seguinte, as fotos da ruiva estavam estampadas em todos os jornais. O que é isso? Você não disse para confiar, dizia Rê, enquanto lágrimas escorriam de seus olhos. Eu sei que sou eu, mas maldita Olga. Você está feliz em me vender por sua carreira? Tudo por causa daquele elefante cor-de-rosa. Por que só eu consigo ver? Você usou algum truque estranho? De outro modo, não consigo entender o que aconteceu. Diga-me, o que você fez? Respondeu o elefante cor-de-rosa. Se eu tivesse que explicar um dos 5 deuses que você segue, o benevolente, o mais digno e reto, enquanto isso, ele fez uma pausa, olhando para o elefante cor-de-rosa, e continuou, economize o discurso desnecessário. Força até o final. São muitos os nomes pelos quais eu sou chamado, Agropa, Eros, Cupido, mas ninguém sabe meu nome verdadeiro. E qual é o seu nome? Foring, respondeu ela. Bem, Foring, como você vai consertar isso? Se eu te ajudar, você vai retribuir o favor? Perguntou o elefante cor-de-rosa. Não, porque é gentileza. Fui eu quem me coloquei nessa situação. O que há de errado em um amor apaixonado pelo homem mais bonito do continente? Ela disse. Naquele momento você disse que gostava de homens bonitos, continuou, enquanto o elefante cor-de-rosa colocava a mão em seu rosto e falava,
o que aconteceu não foi um amor apaixonado, mas sim que você me transformou em uma pervertida sem vergonha. Isso há muito problema. Só posso incitar o amor nos corações dos humanos, dizia o elefante cor-de-rosa. O que quero dizer é que, com minhas habilidades, vou tentar unir você ao homem mais bonito do continente. Mas o problema é que o homem mais bonito, acho que Render é o seu candidato a sócio. Talvez seja porque não consigo usar toda a minha energia aqui, mas minhas habilidades não funcionam. Então por que você precisa fazer isso? Por que soltou as abelhas? Perguntou a ruiva. Eu não consegui controlar a mente do Ashur, vou forçá-lo a entrar nesse tipo de ambiente, disse o elefante com a cara amedrontada. Esse tipo de ambiente significa que ele e você não têm escolha, a não ser ter um amor apaixonado. Você não precisa fazer isso. Não é necessário. Não, isso é permitido. Você é a candidata número 10.000 a ser abençoada. Não posso perder a minha carreira só porque Ashur possui muito poder divino. Enquanto isso, a ruiva olhava incrédula para o elefante cor-de-rosa. Estou com problemas. Minha opinião não te interessa. É apenas algo que você quer fazer. Não se preocupe. Vou fazer o que for necessário para que você possa roubar a primeira vez dele. Eu cometi um erro. Nossa, você é um especialista no mercado. Uma multidão se reunia em frente à igreja, comentando animadamente. Acho que todos vieram correndo por causa da matéria que saiu hoje, dizia um. Sim, todos querem saber se a pureza do sacerdote Ashur ainda será mantida, respondia outro. Na verdade, ele é como um príncipe de Arredil, comentou alguém na fila. Não sei quem teria coragem de fazer algo tão descarado, disse outro, com um sorriso irônico. Deve ser alguém muito ousado, observava uma mulher, sua expressão séria. Enquanto isso, a nossa ruiva, com um pano cobrindo seu rosto, refletia em silêncio. Claro que estou ciente. Ela pensava. Não consigo ficar calada por muito tempo, mas por enquanto, preciso esperar. Vou observar e, quem sabe, pedir perdão. De repente, um padre apareceu, estendendo a mão, e falou, eu não posso te contar. Algo terrível aconteceu nesses últimos dias. A ruiva, ainda em silêncio, permanecia parada diante de uma parede. Não importa quem eu pergunte. Ninguém me diz onde está Ashur, pensava ela, frustrada. Acho que todos estão tão preocupados quanto eu. Ela suspirou, resignada. Quando isso acontecer, vou ter que voltar. Mas, por enquanto, fico muito surpresa. Não consigo dormir, tão tomada pela preocupação. A angústia a consumia. Só quero entender. Não fiz isso de propósito. Ela fez uma pausa, olhando para o vazio, e então murmurou, vou ter que esperar. Não sei quando ele vai aparecer, mas, um dia ele virá para a sala de oração. Com a cabeça baixa, escorada na parede, a ruiva murmurava para si mesma. O dia passou e a noite chegou, mas ela ainda estava no mesmo lugar, ajoelhada e com a cabeça abaixada entre os joelhos. Foi então que, finalmente, o padre que ela tanto procurava apareceu diante dela.